Se você já passou dos 40 anos e começou a perceber que o seu corpo não responde mais como antes, com menos força, mais cansaço, dores que surgem sem uma explicação clara ou até mudanças no seu estado emocional, existe algo muito importante que precisa ser compreendido com mais profundidade. Nem tudo isso é consequência inevitável do envelhecimento. E quando esses sinais são automaticamente aceitos como normais da idade, o que acontece na prática é que você deixa de investigar uma das causas mais comuns, silenciosas e corrigíveis por trás desse quadro, que é a deficiência de vitamina D. E isso se torna ainda mais relevante quando você entende que não estamos falando de um nutriente qualquer. A vitamina D atua no organismo como um verdadeiro regulador central. Ela influencia músculos, ossos, cérebro e sistema imunológico, aquele sistema de defesa, da gente ao mesmo tempo, tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, quando está em níveis adequados, ela ajuda o corpo a funcionar com equilíbrio, mas quando começa a faltar, o que acontece não é uma falha abrupta, e sim uma perda progressiva de eficiência. É como um sistema que continua operando, mas com desempenho cada vez mais limitado. E é exatamente por isso que os sinais aparecem de forma gradual e muitas vezes são interpretados de maneira equivocada. A partir desse ponto, o corpo começa a se manifestar de forma mais clara. E o primeiro lugar onde isso costuma aparecer é na nossa musculatura, nos músculos. Aos poucos, você percebe que atividades simples passam a exigir mais esforço. Levantar de uma cadeira, subir escadas ou manter o equilíbrio já não são tão naturais quanto antes. E aqui está um detalhe importante. Isso não acontece apenas porque o tempo passou. A vitamina D participa diretamente da função muscular, ajudando na contração e na resposta das fibras musculares. Quando ela está baixa, o músculo ainda funciona, mas com menos potência, como um elástico que perdeu parte da sua capacidade de retorno. E à medida que essa alteração muscular se instala, ela começa a impactar também outras estruturas do corpo, principalmente o nosso sistema ósseo. Surge então um segundo tipo de sinal, que muitas pessoas descrevem como uma dor difícil de explicar. Não é uma dor aguda, nem muito menos localizada. É um desconforto mais difuso, que dá a sensação de que o corpo está mais sensível ou fragilizado. Isso acontece porque a vitamina D é essencial para a absorção de cálcio. Sem ela, o osso perde qualidade estrutural. E mesmo sem uma lesão evidente, o organismo começa a emitir sinais de que algo não está funcionando como deveria. E quando o corpo perde eficiência estrutural, isso naturalmente começa a afetar também a forma como ele produz e utiliza energia. Mas antes de falar dos outros sinais que são importantes também, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal e vive assistindo os vídeos, tome vergonha, se inscreva aqui e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Deixe seu like também, isso ajuda bastante, faça com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do meu dia a dia, me siga lá no meu Instagram. É nesse momento que falaremos do terceiro sinal muito comum, que é o cansaço persistente. Não é apenas falta de descanso, é uma sensação de energia reduzida que acompanha o dia inteiro. E aqui é importante fazer uma leitura correta. Esse sintoma não é exclusivo da vitamina D, mas pode estar associado. Porque essa vitamina participa de processos metabólicos que ajudam o corpo a transformar nutrientes em energia. Quando esse processo perde eficiência, o organismo entra em um estado de economia, mantendo o básico, mas com o desempenho ali, reduzido. E essa redução de eficiência não fica restrita ao corpo físico, Aos poucos, ela começa a impactar também o funcionamento cerebral. É nesse ponto que muitas pessoas passam a perceber mudanças no humor, por exemplo. Surge um desânimo que não existia antes, uma irritação mais fácil ou até uma sensação de falta de motivação. E embora isso tenha múltiplas causas possíveis, existe uma ligação fisiológica importante aqui.
A vitamina D participa da regulação de neurotransmissores, substâncias que permitem a comunicação entre as células do cérebro. Quando esse equilíbrio é afetado, o impacto pode ser percebido no estado emocional. E como consequência de tudo isso, o sistema imunológico, aquele sistema da gente de defesa contra agentes externos, contra doenças, também pode começar a responder de forma menos eficiente. Infecções mais frequentes, recuperação mais lenta, sensação de que o corpo está mais vulnerável. Isso acontece porque a vitamina D ajuda a orientar a resposta imunológica, funcionando como uma espécie de reguladora das células de defesa. Mas aqui existe um ponto essencial. Esse também é um sinal inespecífico. Ele só ganha relevância quando aparece junto com outros sinais. Quando você observa esse conjunto, força reduzida, desconforto corporal, cansaço persistente, alterações de humor e uma imunidade mais sensível, começa a ficar claro que o corpo não está apenas envelhecendo, ele pode estar funcionando abaixo do seu potencial. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas cometem o erro mais comum: aceitar ao invés de investigar. E justamente por toda essa variação é importante deixar claro que os sinais que eu mencionei não são exclusivos da baixa vitamina D, ou seja, outros problemas também podem gerar esses sintomas. Por conta disso, a única forma confiável de saber se realmente existe deficiência é através de exame de sangue. E mais do que isso, é fundamental que esse resultado seja interpretado corretamente, porque não existe um valor único ideal para todos, existe contexto, existe individualidade e ao investigar, inevitavelmente chegamos à origem desse processo, que é a forma como o corpo produz vitamina D. Diferente de muitas outras substâncias, a principal forma não está na alimentação. Ela é produzida na pele através da exposição à luz solar, especialmente à radiação ultravioleta do tipo B. E aqui existe um detalhe que precisa ser entendido com maturidade. Essa produção é mais eficiente justamente quando o sol está mais alto no céu, próximo ao meio-dia. Ao mesmo tempo, é exatamente nesse período que o risco de dano à pele também é maior, inclusive câncer de pele. Por isso, a solução não está em extremos, nem em evitar completamente o sol, nem em se expor por longos períodos. O que a ciência mostra é que o equilíbrio é o caminho mais seguro. Exposições breves, controladas e sem qualquer sinal de vermelhidão já são suficientes, em muitos casos, para estimular essa produção, tá bom? O objetivo não é se bronzear, é apenas ativar um mecanismo fisiológico. E isso varia de pessoa para pessoa. Cor da pele, idade, intensidade do sol e ambiente influenciam diretamente nesse processo. Além disso, a alimentação também pode contribuir, mas tem um papel limitado. Peixes gordurosos, gema de ovo e alimentos fortificados ajudam, mas dificilmente corrigem uma deficiência significativa sozinhos. E é por isso que, em muitos casos, a suplementação se torna necessária. E aqui entramos em um ponto que exige clareza e responsabilidade. Existem referências médias utilizadas na prática clínica, mas elas não substituem a avaliação individual. De forma geral, para adultos, doses de manutenção costumam ficar entre 600 e 800 unidades internacionais, aquele UIzinho que tem, né, por dia, podendo chegar a 1.000 ou 2.000 unidades internacionais em situações específicas. Quando existe deficiência comprovada, são utilizadas doses terapêuticas, muitas vezes entre 2.000 e 7.000 unidades ou 10.000 unidades internacionais por dia, ou protocolos equivalentes semanais, sempre por tempo determinado, sempre com acompanhamento, porque o objetivo aqui é corrigir, não manter indefinidamente, tá bom? E em alguns casos específicos, podem ser necessárias doses mais altas, tá? Mas aqui existe um alerta que não pode ser ignorado. O excesso de vitamina D também traz riscos. Níveis elevados podem aumentar o cálcio no sangue, o que pode afetar rins, coração e outros órgãos.
Por isso, de forma geral, o uso crônico acima de 4.000 unidades internacionais, 4.000 UI por dia, né? Sem acompanhamento não é recomendado, tá bom? E quando você junta todas essas informações, a conclusão se torna muito clara. Muitos dos sinais que você pode estar vivendo hoje não são apenas consequências do tempo, são sinais de um corpo que perdeu a eficiência. E quando essa base é corrigida, o corpo responde. A energia melhora, a força retorna, a disposição muda. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.